No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos montar aquele sistema, colocar o sistema Raivios para funcionar. No último vídeo eu mostrei para vocês como que você grava o Raivios, eu dei várias dicas, foram 5 vídeos para trás, detalhando, ensinando cada passo, o que você vai fazer. E nesse vídeo de hoje aqui, nós vamos colocar a mão na massa. Eu tô com algumas placas aqui, eu tô com alguns materiais aqui, nós vamos dar continuidade, nós vamos mostrar o sistema iniciando, como que você vai começar o seu sistema, desde você colocar a fonte, memória, ligar, colocar o cabinho riser, ligar a placa, fazer tudo o que você precisa para você iniciar. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que a gente pode usar como hardware para que você consiga iniciar o seu sistema. Essa plaquinha aqui, ela é uma placa muito simples, eu estou mostrando ela aqui em cima no close aqui para que você consiga ver. Ela é uma placa muito simples, ela tem uma PCI Express 16 e uma PCI 4X. Então você tem aqui como ligar duas placas nesse tipo de placa aqui. Como que você vai fazer isso daqui? Nós vamos precisar, para que você consiga ligar placas externas à placa, você vai precisar de um cabinho riser. Esse aqui é um cabinho riser. Esse cabinho aqui, a versão dele da placa é a versão 8S. Ele tem alguns conectores a mais aqui de energia. Eu vou te mostrar agora um mais simples. Esse daqui é a versão 07. Ele só tem uma entrada para alimentação e a saída USB e o local de colocar a placa. Então, são placas que a princípio são muito parecidas, mas elas têm diferenças em termos de alimentação. Esse tipo de placa da esquerda aqui, que é a versão mais moderna, depois dessa versão 8 ainda tem a versão 9, que ainda é mais completa ainda. Eles têm uma vantagem porque você consegue alimentar eles através de outros conectores que têm um pouco mais de energia. Se você usa placas modernas, RTX, 3060, 3070, esse tipo de conector aqui ele funciona bem, porque essas placas elas não puxam toda a energia dela, ou grande parte, do conector PCI. Então você acaba trabalhando folgado em virtude disso. Algumas placas mais antigas, elas puxam bastante energia do conector PCI. Então se você usar esse tipo de placa aqui, que é uma placa mais simples e tem só um tipo de conector, e esse conector ele não é o melhor tipo de conector. Eu vou explicar para você aqui o porquê. Esse tipo de conector aqui, ele trabalha com a conexão que não fornece uma quantidade de energia muito grande. Então se você trabalha com uma placa que é de uma versão mais antiga, que ela usa bastante energia do conector PCI, você pode ter problema, ela pode esquentar essas vias todas aqui. O que eu recomendo você usar? Uma placa mais moderna que tenha conectores diferentes para que você consiga usar outros tipos de conectores. Esse tipo de conector aqui de 6 pinos, esse aqui é o conector Molex. Como que você vai usar isso daqui? Você vai conectar diretamente da tua fonte aqui, fornecendo energia para que você consiga trabalhar dessa forma. Nesse vídeo eu não vou usar essa placa porque eu não tenho essa memória. Eu tô sem essa memória aqui, eu acabei usando essa memória em outro computador, então eu não vou usar. Só que eu quero mostrar para vocês que você pode usar qualquer placa que você tiver. Você pode usar uma placa mais simples, não tem nenhum tipo de problema. O processador, você pode usar o mais simples que você tiver, desde que o processador tenha suporte para PCI Express 3.0 ou 4.0, que são as placas mais modernas, mas que você também pode usar nesse mesmo PCI aqui. Eu vou usar hoje essa plaquinha aqui, que é uma placa mais moderna, não pelo fato dela ser mais moderna ou nada, só pelo fato de eu ter a memória dela fácil aqui para poder desmontar para você ver, tá? Isso aqui é um AMD, é um Ryzen 5. Nesse vídeo aqui eu vou estar usando essa fonte aqui, ó, a CX 550. Essa fonte é uma fonte muito boa, muito guerreira, de qualidade. Se você tiver uma fonte parecida com essa,
você pode usar ela tranquilamente que você não vai ter problema. Eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou explicar sobre fontes. Não perde não, assiste, eu já vou deixar ele linkado aqui no card aqui em cima. Assiste porque eu vou mostrar essa fonte aqui ligando uma máquina e 3 RTX, 2 3070 e uma 3060 Ti. Essa fonte trabalhou mais de 2 meses empurrando essas 3 placas e ela nunca esquentou sequer. Então ela trabalha muito folgada. Um outro problema que eu vejo muito, as pessoas elas subestimam as fontes, elas querem usar uma fonte muito forte para um hardware que às vezes não tem um consumo muito grande. Então assiste o próximo vídeo, eu vou explicar tudo sobre fonte, eu vou falar sobre as fontes que têm a certificação bronze, gold e platinum. Quais as diferenças dessas fontes, o que elas têm de diferente e como que você vai fazer o cálculo para que você saiba quantas placas você pode usar. Eu vejo nos grupos aí muita gente tendo várias dúvidas, falando, eu tenho uma fonte de 550, a minha placa consome 260 watts. Depende, se você estiver usando a placa para jogar no seu computador, junto com o seu processador, que ele estiver trabalhando próximo do limite dele, ou você estiver usando um sistema muito pesado, você estiver renderizando, fazendo qualquer coisa que use muito processador e muita placa de vídeo, talvez você precise de uma conta diferente e eu vou mostrar tudo isso no próximo vídeo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você está minerando, usando o seu computador para minerar, você não precisa pegar a sua fonte e colocar ela no valor máximo da sua GPU. A sua GPU não vai trabalhar no valor máximo quando você estiver minerando. Ela vai trabalhar numa faixa de 70 watts, 80, 90, 120, 140. Então o cálculo tem que ser feito em cima do consumo no seu sistema e não do consumo total do processador junto com as GPUs. Porque senão dessa forma aí você ia ter que comprar uma fonte absurdamente forte, o valor ia ficar muito alto e não ia compensar. Então não é dessa forma que a gente faz o cálculo das fontes. Se você tem dúvida, o próximo vídeo vai tirar todas essas suas dúvidas, tá? Então vamos continuar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ligar essa fonte na placa-mãe. Pronto, acabei de ligar, usei o conectorzinho de 24 pinos. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês, que eu vejo muita gente tendo problema, eu já até ouvi gente falando que queimou placa por conta de ligação errada. O que eu estou querendo explicar para você? Esse tipo de fonte, ele tem os conectores. Esse daqui é um conector. Deixa eu colocar bem aqui para você ver. Não sei se vai focar. Vou colocar aqui para você ver. Esses conectores são os conectores da placa de vídeo, que eles vêm direto da fonte. Essa fonte, ele tem 2 conectores. E você vai ter um outro conector muito parecido, confunde muita gente, só que nele está escrito CPU. Aqui, ó. Esse conector aqui, ele não é conector de placa de vídeo. Só esses 2 aqui conectam a placa de vídeo. Esse conector da CPU, ele tem que ser conectado na placa-mãe, como eu estou conectando aqui agora. É dessa forma que você vai ligar o seu computador. Então você pega o CPU, liga direto no CPU. Esses 2 aqui que sobraram, eles são conectores de placa de vídeo. Então não confunda para você não ter problema. Normalmente está escrito neles, tá? Aquele que tem CPU, ele tem escrito do lado CPU. Eu vou começar mostrando para vocês essa plaquinha aqui. Essa plaquinha, ela é uma Gainward 1660 Super. É aquela plaquinha de um fã, tá? É uma GTX, é uma placa antiga que nesse momento todas as pessoas estão tentando encontrar, porque eu considero a melhor placa custo-benefício do mercado hoje. Então você vai fazer uso desta placa, vamos colocar ela aqui em cima. Depois eu vou ligar ela no Riser e eu vou mostrar para você aqui agora a conexão do Riser. Toda fonte mais moderna, ele vem com esse conector que é chamado conector SATA.
Essa plaquinha que eu mostrei para vocês aqui, ela só tem esse tipo de conexão, ela só tem essa conexão. E aí você vai usar este conector para você conectar essa plaquinha no sistema. Dessa forma, e aí nós vamos pegar a outra ponta da plaquinha, que é o adaptador que vai ligado direto no PCI, e aí você vai usar desta forma. Você vai colocar a ponta que tem sobrando para fora do lado esquerdo, você vai conectar desta forma e empurrar. Pronto. Assim você tem conectado o seu barramento direto do PCI. Depois disso você vai usar o seu cabinho que vem junto com o riser, vai fazer a ligação aqui e vai fazer a ligação direto no cabinho. Dessa forma, você já tem montado o seu sistema. Agora, o que você vai fazer? Você vai encaixar a sua placa de vídeo. Desta forma aqui, a sua placa de vídeo ficou encaixada no seu riser. E aí você pode colocar ela numa superfície que você tenha certeza que ela vai ficar fixa. Tá? Eu estou colocando aqui em cima da mesa só para mostrar para vocês. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. E então você vai fazer a ligação do cabinho de alimentação da sua placa de vídeo. E aí você tem o sistema montado. Agora o que a gente vai precisar? E eu vou precisar do nosso pendrive, que foi aquele que eu ensinei vocês fazerem nos vídeos anteriores, tá? Um pendrivezinho com o sistema HiVios. Você vai encaixar esse pendrive, prontinho, encaixado. E agora eu vou ensinar para vocês um detalhe que muita gente acaba apanhando aí. A gente pode ligar esse sistema de duas formas. Você pode pegar um cabinho, sabe aqueles cabinhos velhos de CPU velha? Você vai numa loja de informática, às vezes o cara até te dá esse cabinho aqui, tá? Esse cabinho aqui ele é conectado na placa e você tem um botãozinho para você dar o start. Você vai procurar dentro dos pinos aqui da placa qual é o pino de start, você vai colocar esse botãozinho e quando você quiser ligar o seu computador, você vai apertar esse botão. A outra forma que eu tenho de ligar, que eu acredito que seja a melhor forma, é você configurar dentro da sua BIOS, da placa-mãe, você vai configurar para que a placa ela volte a ligar toda vez que faltar energia. Então o que você vai fazer? Você vem aqui na sua fonte, desliga o botãozinho da fonte, quando você ligar novamente, a sua placa automaticamente vai funcionar porque ela foi configurada na BIOS. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como a gente vai fazer a configuração do sistema para que ele ligue sozinho. Então você vai procurar dentro da sua placa. Aqui eu estou entrando nessa placa da Gigabyte. Ela é diferente das outras placas que eu tenho da ASUS. Nessa daqui você vai em Power. Quando você chegar em Power, ele tem AC Back. Ele está setado para Always Off. Eu vou colocar Always On. Se você colocar Memory, ele vai lembrar o último estado que o computador tiver. Se ele tiver desligado, faltar energia e voltar energia, ele volta desligado. Se ele tiver ligado, ele volta ligado. Mas eu quero sempre on. Então eu vou mostrar para vocês por que eu faço essa configuração sempre on aqui. E ela tem me ajudado bastante, minhas máquinas não param, nunca tive problema para que eu consiga ligar essas máquinas. Então aqui agora eu vou dar um F10, ele vai salvar as configurações e nós vamos dar o boot no sistema. Então agora a gente vai dar aqui o start na máquina. Lembra que a gente configurou para a máquina ligar quando voltar a energia. Então a nossa fonte, ela está com um botãozinho desligado. Então eu vou apertar aqui a fonte, como se tivesse a energia chegado. A fonte automaticamente liga, eu não preciso mais desse botãozinho aqui, tá? Você não vai precisar usar isso daí. Ó, dando boot na placa-mãe, a horas. Isso daqui você não precisa mexer em nada, ele já vai sozinho. A minha rig, normalmente eu não uso nem
um monitor nela, eu deixo desligado. E aí você vai aguardar ele iniciar e a gente vai ver se a configuração está toda certa. Se tiver tudo correto, ele já vai funcionar normalmente. Prontinho, a máquina iniciou aqui, tudo automático, você não tem que fazer nada. Eu fiz aqui agora o login pelo meu celular e aqui eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai ver o sistema funcionando. Vale lembrar que eu não preciso de tela, tá, para esse tipo de sistema aqui. Esse sistema ele roda automaticamente, então você tira a tela, tira o teclado, tira mouse, tira tudo. Quando você dá o boot nele, você entra em outra máquina ou pelo celular, igual eu estou fazendo aqui agora, e aí você vai ver os parâmetros. Ó, ele está falando aqui para mim que eu estou fazendo 26 MHz. Eu vou entrar aqui na configuração dele e a gente vai dar algumas olhadas aqui, ó. Lembra que eu configurei YouTube? Então a gente vem aqui em cima, ó, YouTube, teste YouTube, selecionar o trabalhador, YouTube. Quando você faz isso, você tem acesso à configuração da sua placa. Essa placa, ela tá sem nenhum tipo de configuração. Eu liguei ela direto, ela está gastando 118 watts, ela está fazendo 27 MHz, 26.98. Não é o ideal dela. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botãozinho ao lado ali, você pode ir aqui no Popular Presets e ele vai te mostrar 1660 Super, ele usa 0 de memória, menos 1004, 75. Vamos colocar esse daqui, vamos dar um Apply, e aí você vai ver se ele vai mudar. Esse 118 aqui tem que cair para 75, a placa vai esfriar, porque ele não está trabalhando com uma potência muito alta, demora um pouquinho, tá? Ele está fazendo aqui o reconhecimento, ele está enviando, ó, ele falou que já foi aplicado, então ele já vai começar a baixar aqui, só que a gente precisa dar um reload aqui na tela. Eu venho aqui, coloco aqui YouTube novamente, vamos aqui, entrei aqui, aí você coloca selecionar o trabalhador, YouTube, e aí você volta aqui na configuração, você tem 28 MHz a 73% de ventoinha, a temperatura baixou para 54 e o consumo 75 watts. Ainda não está legal. Eu acho que essa plaquinha aqui é uma plaquinha que ela consome mais. Então eu vou colocar aqui 85 watts de Power Limit. Isso daí você vai testar com a sua placa, você vai ver. Cada placa é uma placa, mesmo placas iguais, elas têm comportamentos diferentes. Então você precisa testar, colocar qual é a melhor configuração que você tem. Você começa usando uma configuração padrão e aí você vai ver se a sua placa está fazendo o esperado. Essa placa aqui, ela costuma fazer 31. Ela está fazendo 29 agora. Já foi aplicado aqui o overclock. Vamos ver como que ela está. Baixou para 52 graus, 68 de ventoinha, 74 watts, tá? Vamos ver se ela vai conseguir subir um pouco. Eu vou dar um reload nela aqui, selecionar aqui o trabalhador, YouTube, e a gente vai ver se ela subiu alguma coisa. Pronto, chegou num valor que eu costumo usar, 31.5 MHz. Agora você tem o seu computador funcionando perfeitamente. Você pode colocar mais placas, aí você vai colocar mais uma placa aqui, mais uma placa aqui, você já vai ter 3 placas de vídeo funcionando na sua rig. A gente, se por acaso faltar energia, com aquela configuração que a gente deixou, a energia volta, restabelece, liga a máquina, automaticamente ela já começa a minerar e assim você tem o seu sistema funcionando. Caso você tenha uma placa que caibam mais placas de vídeo, você pode colocar quantas placas de vídeo você puder, quanto você quiser. Eu tenho outro sistema aqui, o meu principal, que ele trabalha com 6 placas de vídeo. Eu acredito que até aqui, se vocês conseguiram seguir tudo que eu falei, você já tem a sua máquina funcionando, você já tem a sua rig funcionando. Nos próximos vídeos agora eu vou mostrar como que você vai colocar mais placas de vídeo, como que você vai mensurar
a sua fonte, se a sua fonte aguenta, quantas placas de vídeo você tem. A gente vai fazer todas as contas para ver se a sua fonte vai aguentar ou caso você vá comprar uma fonte, que fonte você vai precisar comprar para que o seu sistema funcione. Eu espero que você tenha conseguido chegar até aqui, que você já consiga minerar com RaiVios. Fala para mim no comentário se você conseguiu, como que tá. É bem interessante eu saber o feedback de vocês e as dúvidas que vocês têm também. Me fala quais são as dúvidas, que tipo de vídeo vocês querem ver. Tá bom? Então aquele abraço para você, eu vou ficando por aqui, não esquece, ó, aqui em cima eu tenho o vídeo anterior e aqui desse lado, em cima, eu vou ter o próximo vídeo que vai ser o vídeo da fonte. Não perde como que você pode mensurar suas fontes sem você ter medo, sem você se preocupar em a fonte queimar e o sistema não aguentar, tá bom? Então aquele abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima.